Sejam bem-vindos a mais uma emissão do Grandes Adeptos FQP, a versão televisiva no Porto Canal do programa semanal da Antena 1. O debate que promovemos semanalmente na rádio é um clássico da rádio entre adeptos dos três maiores clubes, dos três grandes históricos do futebol português. Um debate onde Miguel Guedes, pelo Futebol Clube do Porto, Telmo Correia, pelo Benfica e Jaime Mourão Ferreira, pelo Sporting, esgrimem argumentos de uma forma desportiva, com fair play, sobre a atualidade da semana. Na versão do Porto Canal, já sabe, esta é a segunda emissão, o Miguel Guedes, músico, jurista, adepto do Futebol Clube do Porto, assume a defesa do seu clube, convidando todas as semanas uma personalidade para um debate com fair play no Porto Canal. Miguel Guedes, olá, viva. Olá, viva. Para mais uma emissão. O nosso convidado desta emissão é José Mendes, vice-reitor da Universidade do Minho, presidente da Assembleia Geral do Braga e, de resto, também comentador do Porto Canal, uma figura do Porto Canal. Podemos segui-lo, nomeadamente no Polo Norte. Seja bem-vindo ao Grandes Adeptos FQP, a emissão do Porto Canal. Estabelecemos, a partir desta emissão, a segunda que fazemos no Porto Canal, uma relação diferente consigo, que nos segue, com os adeptos que nos acompanham. A partir de agora queremos também ter a sua opinião, as melhores opiniões, os melhores comentários ao tema que vamos lançar aqui semanalmente, serão trazidos à emissão seguinte e serão aí comentados pelo Miguel Guedes. Para o fazer, para enviar o seu comentário, pode ir a grandesadeptos@portocanal.pt, grandesadeptos@portocanal.pt. Pode usar esse e-mail e comentar o tema que é proposto. Esta semana, a atualidade impõe que analisemos o Futebol Clube do Porto, o Sporting de Braga. É o primeiro jogo entre as duas equipas, o primeiro de dois jogos. Ditou o sorteio da taça que Porto e Braga se vão encontrar consecutivamente nas próximas 2 semanas, e a pergunta que lançamos e para a qual pedimos os seus comentários está justamente relacionada com esta circunstância de Porto e Braga jogarem partidas consecutivas. Temos assim 2 jogos que vão ser analisados também nesta emissão, e a pergunta, nós através da pergunta pretendemos saber para si qual é o jogo mais importante. Se o jogo que acontece já para a 10ª jornada da Liga Portuguesa de Futebol, ou se o desafio que vai colocar as equipas frente a frente na eliminatória da Taça de Portugal, já numa fase adiantada da prova, já nos oitavos de final. Miguel, vamos projetar o desafio na segunda parte, vamos dedicar mais tempo de análise ao jogo, à antevisão do jogo, na segunda parte desta emissão, mas para todos os efeitos, o Futebol Clube do Porto prepara-se para 2 testes exigentes. É isso que está aqui em causa, após vitória na taça e após ter mantido também com um golo de vantagem a liderança da Liga Portuguesa, onde continua empatado com o Benfica. Ou seja, o Porto, podemos admitir, em função dos resultados internos, dos resultados recentes nas provas internas, o Porto chega bem a este momento exigente da Liga e da taça. Sim, é verdade. O Porto chega com uma capacidade afirmativa que não tinha no ano transado, desde logo. O Porto tem conseguido resultados muito sólidos, tem sofrido poucos golos, tem um matador, tem profundidade nas laterais, tem conseguido ultrapassar os seus problemas de 11 com soluções muito bem conseguidas. O caso do Abdullah é o melhor exemplo, o Defur a cobrir a posição do Fernando também, o Mangala à esquerda. E chega, sobretudo, como uma equipa mais ligada a si própria, à raiz do que é o Porto, do que nós achamos, enquanto portistas, que é o Porto, uma equipa muito mais ligada à corrente e com níveis de solidariedade e de trabalho, porventura, disse Vítor Pereira já há umas semanas atrás, muito mais afirmativos. Agora, vamos ver o jogo com o Braga, é um jogo especial. O jogo é obviamente especial, como têm sido os últimos Bragas-Portos, sobretudo os Bragas-Portos. Por acaso, até nem é tão verdade assim. Eu lembro-me que há 2 anos atrás tivemos um extraordinário Porto-Braga, de 3-2. Foi, porventura, o melhor jogo da época, pelo menos o melhor jogo que eu vi nesse ano, com incerteza no resultado, um jogo taticamente bem jogado, perfeito. Portanto, depois, enfim, temos uma coroa de glória entre os 2 clubes, que foi a recente final da Liga Europa. Mas há, de facto, no Braga, habituamos-nos a ver nos jogos com o Braga encontros especiais, sobretudo em Braga, onde é mais difícil passar.
O Porto, nesta altura, é verdade que o Braga, nesta altura, não tem um currículo impressionante nos últimos anos em relação aos jogos com o Porto. O Porto ganha há mais de 3 anos sistematicamente ao Braga, são 6 jogos consecutivos a ganhar, mas a história, enfim, nem dos fracos neste caso, nem dos fortes reza a história, nem é por aí que se vê a fraqueza ou força do que será os próximos Bragas, do que serão os próximos Bragas-Porto. Agora, é evidente que é um jogo muito importante do próximo domingo, onde o Braga jogará um pouco mais do que o Porto. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que o Porto poderá entrar gerindo 6 pontos de vantagem, porque acho que isso não se gera, o Porto vai entrar para ganhar, mas gerindo uma capacidade psicológica, digamos que inquebrantável, perante uma hipotética derrota. O Braga chega a este jogo mais frágil, penso, do meu ponto de vista, tendo em conta que acaba por se sobrar há dias atrás na Liga Europa, de uma forma até triste, porque fez um mau jogo. Na Liga dos Campeões, com o resultado que comprometeu a progressão na Liga Europa. Na Liga dos Campeões, com o resultado, com um mau jogo, o único mau jogo se calhar que terá feito, e que dita o afastamento da Liga dos Campeões e precisamente da Liga Europa, mas com bons jogos, somando o que se fez com o Manchester United, a vitória fora com o Galatasaray, o próprio jogo com o Cluj em casa, mal perdido, o Braga, que chega também ao Dragão na Liga, depois de ter tido uma derrota com o Sporting com interferência da arbitragem, que prejudicou o Braga. Um Braga que chega a este jogo com o Porto com um empate na Luz, tendo sido prejudicado para a arbitragem também. Portanto, é um Braga que perde alguns jogos, empata alguns jogos, mas nunca deu a sensação de estar fora de qualquer coisa. E, portanto, é um adversário obviamente temível. É um adversário temível em função desta circunstância. Esta circunstância coloca mais pressão sobre o Braga neste momento da época, ou seja, o facto de, nos desafios com os outros candidatos ao título, Sporting e Benfica, dada a circunstância do Braga não ter ganho nesses jogos, ter empatado, ter perdido, e dado também esta circunstância de estar de fora das competições europeias e de saber disso, confrontar-se com esse facto justamente nesta semana em que recebe pela primeira vez o Futebol Clube do Porto, é o pior momento para jogar com o Porto, José Mendes? Não há bons nem maus momentos para jogar com o Porto, não é? Se um adepto do Porto é o próprio a dizer que o Braga é um adversário temível, é porque se lo há, não é? A verdade é que, enfim, digamos, o histórico que o Braga apresenta frente ao Futebol Clube do Porto não é muito diferente, ou não é diferente do histórico de quase todas as outras equipas portuguesas. E, portanto, é sempre um jogo difícil. Agora, é um jogo numa altura de um campeonato ainda relativamente embrionário, portanto, ainda há muito campeonato pela frente. O Sporting de Braga leva 6 pontos de atraso em relação ao Porto e ao Benfica, 6 pontos que poderiam ser apenas 3 se na jornada passada o Braga não tivesse perdido com um erro de arbitragem. Naturalmente não quero aqui ressuscitar esse assunto, mas de facto, se assim fosse, poderiam ser apenas 3 ou 4 pontos e, portanto, tudo estaria em aberto. Portanto, é um jogo bastante importante, seguramente, porque é um jogo do campeonato, é um jogo contra um adversário direto, contra o favorito, porque o Porto é favorito para o campeonato e é favorito para este jogo, claramente, penso que é inquestionável assumir isso. Agora, enfim, é um jogo de campeonato, quer dizer, não é decisivo, não é como será, por exemplo, da Taça, que determinará quem continua e quem não continua na competição. Quando se fala num atraso de 6 ou de 9 pontos, ou de 8 pontos, enfim, temos que olhar um pouco, se calhar, para o campeonato do ano passado e perceber que quando o Benfica tinha praticamente o campeonato ganho, não é? A 4 ou 5 jornadas do fim, não é? A 3 jornadas do fim, o Braga salta para o primeiro e depois cai para o terceiro. E, portanto, estas coisas são voláteis, não é? Em 2 semanas, uma vantagem de 5 pontos ou 6 pontos pode-se esboroar. E, portanto, é sempre importante não perder terreno, é sempre importante arrepiar caminho, mas, de facto, enfim, o jogo não é absolutamente decisivo. O desempenho do Braga esta semana na Liga dos Campeões, de facto, enfim, não foi o melhor dos pronúncios, não é? Evidentemente que a nação braguista está triste, não é? Porque foi, de facto, eliminada das competições europeias, mas, enfim, a Liga dos Campeões, a fase de grupos, enfim, é muito exigente, não é? E, portanto, não desmerece, quer dizer, podia ter corrido melhor seguramente, não é bom que isso tenha acontecido na semana em que defrontamos o Porto, mas nestas coisas é importante olhar para as dificuldades como oportunidades. Se calhar aí está uma boa oportunidade para o Braga mostrar serviço e para o Braga finalmente esta época encontrar aquela identidade a que nos habituou, não é? Aquela identidade de jogo a que nos habituou e que tarda a chegar este ano, mas de facto vê-se que o potencial está lá. Quando se está a ganhar em Old Trafford 2-0 ao Manchester United, quando se está a ganhar ao Manchester United aqui 1-0, portanto é uma equipe que seguramente sabe jogar futebol e, portanto, eu tenho que acreditar e acredito
sinceramente que o Braga vai ser capaz de corrigir aquilo que nos tem afastado ainda do sucesso completo nesta altura, e, como digo, o jogo com o Porto é seguramente uma boa oportunidade, e seguramente, apesar do favoritismo do Porto, o Braga lá estará para jogar o seu futebol, como tem feito nos últimos anos. Já agora, o Porto-Braga têm sido grandes jogos de futebol, e aquele a que te referias, Miguel, para além de ter sido um grande jogo do ponto de vista tático, etc., teve golos fantásticos. Fantástico. De facto, foi um prazer ver aquele jogo. É verdade. Vamos recordar com outro tempo os jogos mais memoráveis, nomeadamente os jogos recentes. Esta não está a ser propriamente, permita-me que coloque a questão desta forma, uma época típica em termos de regularidade. O Sporting de Braga, nos anos anteriores, estamos quase com um terço de prova, pareceu-me ter tido um desempenho mais regular, nomeadamente na relação competitiva entre a prova interna, o desempenho interno e as provas externas. Não sei se concorda, mas ao lançar esta reflexão, ao colocá-lo perante esta questão, estou a pensar noutra coisa. Até que ponto é que o clube não está a enfrentar uma crise de crescimento nesta época de 2012-2013, na sua estratégia mais ampla de crescimento, de engrandecimento? Eu não partilho dessa opinião. Vamos lá ver, se olharmos às últimas épocas, tem até acontecido que na fase inicial do campeonato o Braga tem tido resultados um pouco heterogéneos, se podemos chamar assim. Isto tem a ver com, digamos, aquilo que agora começa a ser usual no Sporting Braga, mas ao qual não estava habituado no passado, que é uma participação bastante intensa em competições europeias, nomeadamente na Liga dos Campeões. Mas nos anos anteriores essa participação foi bem sucedida e foi prolongada, o que não está a acontecer neste momento. De facto, digamos, aqui o elemento que diferencia em relação às outras épocas é de facto a eliminação da Liga Europa, porque a eliminação da Liga dos Campeões, enfim, acontece. Sim. E não podemos achar que isso é um insucesso. Um sucesso é para um clube da dimensão do Sporting Braga participar na Liga dos Campeões. E a eliminação da Liga Europa tem a ver com o simples facto do Galatasaray ter ganho ao Manchester United, não é? Que é um resultado atípico, mas que acontece. Agora, parece-me que o crescimento de um clube, enfim, como o Braga, é algo que não acontece de forma linear em clube nenhum, não é? Nós vemos como é que o Porto teve a afirmação que teve em termos nacionais, não começou a ganhar no ano X e foi sempre a ganhar até o ano Y, e portanto o Sporting de Braga, com certeza que tem aqui anos melhores e anos piores, mas o que é verdade é que se determina aqui uma constante, que é uma melhoria, que é um respeito por parte dos adversários, que é uma presença nas competições que é marcante, e de facto, enfim, há dias em que se ganha, há dias em que se perde, mas como disse há pouco, a questão no campeonato, por exemplo, não seria questão se o Braga tivesse empatado ou ganho o jogo com o Sporting. Pelo menos empatado seria o que seria justo, e nesta altura teria um atraso de 3 ou 4 pontos em relação aos dois líderes, o que não é nada de especial. Se perdesse o jogo nada estava em causa. Portanto, não parece que haja propriamente uma crise. Agora, naturalmente que assumimos que este processo de afirmação de um clube não é algo que se faça com 100% de sucessos. Quem pensar assim está no ramo errado. Porque o futebol e o desporto não é assim. Nem é tanto, de facto, é uma crise de crescimento, Miguel? Não, eu julgo que é mais eu julgo que o Braga precisa urgentemente, concordarás comigo, José, ou não, mas precisa urgentemente de um título. O Braga, vamos ver, o Porto Clube confunde-se com o Porto de Cidade. Campeão nacional? O Porto Clube confunde-se com o Porto Cidade. O Braga Clube ainda está a ser abraçado pela cidade. Eu acho que isso faz como uma festa na rua, muito sinceramente. Acho que a melhor forma de se fazer é com uma grande festa na rua. E para tal é necessário um título. Seja ele qual for. Pronto. Enfim, a Taça da Liga não considero que seja uma coisa extraordinária, mas uma Taça de Portugal, sim, por exemplo, seria... Vamos ver, o Braga ganha uma Taça de Portugal em 65, 66, salvo erro, com o Setúbal, depois de eliminar o Sporting nas meias finais. Depois tem a Taça Intertoto. E depois é um pretender sistemático ao Campeonato Nacional nos últimos anos, conseguindo inclusivamente disputá-lo há 3 anos atrás, quando ficou em segundo lugar. E, portanto, tudo isto começa a ser demais para não haver depois uma consubstanciação num troféu. É isso que eu julgo que falta, mais do que o crescimento sustentado, que se vê que existe. O Braga, nos últimos anos, Salvador está no Braga há 9 anos, e para além de ter tido 9 treinadores, teve mais do que isso. Tem tido crescimento sustentado de resultados. O António Salvador entra no Braga, com o Braga em 14º lugar no Campeonato Nacional. Quer dizer, hoje em dia é o outro Braga. Há um crescimento sustentado, com orçamentos corretos, enfim, dimensionados ao clube, sem problemas financeiros,
Os jogadores que entraram esta época entraram todos a custo zero. É extraordinário, quer dizer, há uma relação com empresários interessante, dinâmica, que se vê que é frutuosa. Portanto, há um trabalho desenvolvido. Falta, do meu ponto de vista, o tal título, o troféu com que a cidade possa abraçar o Braga e o Braga ser abraçado Miguel, pela cidade. Eu estou completamente de acordo com isso. O fenómeno, quem percebe alguma coisa de psicologia de massas, não é? O fenómeno de adesão a uma causa, a uma organização, tem muito a ver com os sucessos, não é? E, de facto, quem fica em segundo não ganhou, não é? E, de facto, Braga, tradicional, Braga, do meu ponto de vista, é uma cidade com uma certa sobriedade. Isto tem a ver até com as próprias pessoas, não é? Por exemplo, já é um bocadinho diferente do que acontece em Guimarães, onde, mesmo quando a equipa estava na segunda divisão, se tinha mais de 15 mil pessoas no estádio, não é? Isso em Braga não é exatamente assim. Portanto, há alguma sobriedade. Portanto, é preciso soltar, romper com essa postura. E havia também a ideia de que era uma cidade profundamente benfiquista, não é? Portanto, que havia, ao contrário de Guimarães, já que falas em Guimarães, não é? Não, e a própria identidade dos adeptos bracarenses, durante muitos anos, foi assumidamente mas se quiser já lá vamos. cultivando essa dicotomia, esse estado de espírito entre o Benfica e o Braga, o Benfica e o Braguinha. Já lá vamos, mas quando eu digo que Braga é um bocado sóbrio, portanto, para romper com isso, de facto, é preciso haver um título, não é? Por exemplo, a adesão, isso aconteceu no Porto, a adesão dos jovens, por exemplo, a um clube, tem muito a ver com o título que ganhou, é o campeão. Claro. Portanto, nós seguimos os líderes e não aqueles que estão junto ao líder, não é? E, portanto, Braga precisa claramente disso. E o problema é que é um bom problema, não é? É que, de facto, o potencial demonstrado nos últimos anos é tão forte. Por exemplo, quando o Braga foi à final da Liga Europa com o Porto, a partir de determinada altura do sorteio, o Braga só enfrentou campeões europeus. O Braga jogou com o Liverpool, jogou com o Dinamo de Kiev, jogou com o Benfica, fez um percurso mais competitivo e exigente do que o Benfica e o Porto. E foi capaz de dizer, o potencial está lá. E com todo este potencial, as pessoas querem um título. Isso é normal, não há problema nenhum em relação a isso. A questão do título é interessante, mas há uma outra na análise deste crescimento progressivo da equipa e do potencial que a equipa tem. O crescimento do Braga faz-se por confronto com algum clube ou por identidade com outro clube? Qual é a sua perspectiva? Eu acho que nem uma coisa nem outra. Eu acho que o crescimento do Braga, acho que sim, francamente. Não se faz por confronto com o Benfica, por exemplo, para romper com essa ligação histórica, com essa simpatia que a cidade tem, que os adeptos têm, e não se faz também imitando, não quero ser mal interpretando, ou aprendendo com o sucesso do Futebol Clube do Porto? Francamente, tenho dúvidas sobre isso. Quer dizer, eu acho que se faz por mérito próprio, não é? É algo que tem sido feito paulatinamente, é algo que tem sido feito dentro do campo e fora do campo, não é? E, portanto, não parece, por exemplo, seguir um modelo à Benfica, por exemplo, significava, quando o Braga começou a ter algum sucesso e alguma folga financeira, nomeadamente com a entrada na Champions, por exemplo, começar a dar passos longos, ou seja, passos mais longos do que a perna, nomeadamente contratar jogadores, agora estamos na Champions, estamos perto do título, vamos contratar, vamos investir fortemente. Mas isso, enfim, a experiência mostra que isso por vezes dá mau resultado, não é? O processo tem que ser muito mais sustentado. E o Braga não está a seguir esse caminho. O Braga, desse ponto de vista, não segue o caminho de mais nenhum clube em Portugal. A questão do benfiquismo, enfim, é algo que é referido recorrentemente. Vamos lá ver. Aquilo que acontecia em Braga, o facto de muitos bracarenses suportarem o Benfica, tem a ver com um Portugal do passado, convém que as pessoas não se esqueçam. Estamos a falar de um Portugal onde tudo se media às 2 ou 3 unidades. Quer dizer, era a Amália, era o Benfica, era isto, era aquilo. E, portanto, quer dizer, há muitos anos atrás, há 40 anos atrás, ou há 50 anos atrás, não se ouvia o Rui Veloso. Ouvia-se a Amália, não é? E, portanto, houve um fenómeno de regionalização que aconteceu em todo o país. Há 50 anos atrás, há 40 anos atrás, havia 3 universidades no país. Hoje isso não é assim. E nesse fenómeno de regionalização afirmaram-se os valores locais. E, portanto, Braga seria mais Benfica, eventualmente, mas, por exemplo, hoje isso simplesmente não acontece em Braga. Mas eu ainda me lembro, quando era miúdo, eu cresci em Lisboa, mas vinha aqui às vezes, portanto, não me lembro de ver jogos do Braga com o Benfica, onde, de facto, quando o Benfica marcava, festejava-se no estádio. Mas hoje não é nada disso. Não há nada disso. Não acho também que o Braga siga, enfim, um modelo que eu acho que é um modelo de sucesso do Futebol Clube do Porto. Acho que é um bocadinho diferente. Eu acho que há uma mística e uma dimensão própria da cidade do Porto que Braga não tem, seguramente, não é? E, portanto, como dizias, Miguel, quer dizer, digamos, o sucesso do Porto confunde-se com a cidade, mas confunde-se também com uma forma de estar das pessoas do Porto, que é diferente, por exemplo, das pessoas de Lisboa. Não é? Não é, quer dizer, e mais gente. O Porto tem 300 e tal mil habitantes em cidade, o Braga tem 280 e tal mil habitantes em cidade, mas o Grande Porto é uma coisa monstruosa. O Minho tem 1 milhão de habitantes, mas só o Grande Porto tem 1 milhão e tal. Portanto, a dimensão é diferente e essa dimensão dá-lhe também possibilidades diferentes. E daí que eu diga que a gestão do Braga é
profundamente rigorosa, se calhar até diria conservadora. Mas é verdade, não há um passo à frente, não há um passo que possa deslizar. Isso é sustentável. Se depois lhe permite chegar ao ponto de sonhar com o tal troféu que se percebe que é desejado, é que é a grande questão. Ou seja, até que ponto é que o Braga, do meu ponto de vista, poderia ser um bocadinho mais ambicioso, orçamentalmente, inclusivamente, para poder afirmar-se numa altura onde se fala tanto, inclusivamente, de quem é o terceiro grande de Portugal, numa altura em que isso está claramente em cima da agenda. Mas, enfim, quem tem orçamento gera e consegue resultados assim, eu não estou cá para falar. Mas parece-me, de qualquer forma, um pouquinho conservador. E se calhar tem a ver com a cidade, como diz o José, se calhar tem a ver com a cidade, com agentes, com a noção da dimensão, o que é muito próprio e muito racional. Mas tem havido golpe de asa suficiente no Braga, pelos resultados que têm acontecido, para que o Braga, se calhar, possa ser um pouco mais ambicioso. E não se pode também estabelecer um paralelo entre os perfis e os modos de atuação dos presidentes, António Salvador e Pinto da Costa? Eu julgo que há possibilidades de traçar. Há aspectos claramente distintivos, Tiago. O Presidente Pinto da Costa é Presidente do Porto há 30 anos, não é? Tem 57 ou 58 troféus nesses 30 anos em futebol. O Braga tem António Salvador há 9 anos. Eu tive a oportunidade há pouco de dizer em que condições é que o Braga recebeu, o Salvador, enfim, salvou o Braga. O Braga vinha num 14º lugar, desprestigiante, andava lá por baixo. E de facto, aqueles 3 primeiros anos com Josualdo Ferreira foram importantíssimos, onde o Braga consegue, se não estou em erro, um 5º lugar e 2 quartos lugares. Ou o inverso. Enfim, mas por aí. Mas aí, ou seja, sobe, claramente. E depois há uma panóplia de treinadores que vão rodando, como é característica do Braga, e jogadores também, muitas vezes até em dezembro, e o Braga tem resistido sempre isso, resistindo, mas não só resistindo, conseguindo fazer mais e melhor. Portanto, eu diria que há um presidencialismo claro em ambos. O Porto, a liderança incontestável de Pinto da Costa é um facto no foco do Porto, mas António Salvador, com 9 anos apenas de Braga, percebe-se que está a construir um caminho semelhante. Onde é que não se assemelha? Fruto de outras circunstâncias, fruto, obviamente, de outra cidade, que acabamos de falar aqui, de outro contexto histórico, regional, populacional, demográfico, enfim, económico, financeiro, histórico. É fundamentalmente na questão de não ter ainda títulos para mostrar. Eu julgo que isso, mais cedo do que mais tarde, vai começar a pesar na gestão de António Salvador. Se me permites, o futebol hoje joga-se na dimensão do apoio popular, portanto, muita gente, não é? E, portanto, significa patrocínios, etc. E joga-se na dimensão financeira. Se o futebol se continuasse a jogar apenas naquilo que foi o passado, tanto na dimensão do apoio na expressão popular, o Sporting de Braga jamais tinha possibilidade de ascender a um lugar de relevância. Felizmente que se joga também noutra dimensão. E justamente é nessa dimensão que o Sporting de Braga revela cuidado especial. Quando o Sporting de Braga hipotecar a dimensão da gestão financeira da sua SAD e do seu clube, então nessa altura, como não tem o suporte popular que tem o Benfica, o Sporting ou o Porto, então nessa altura o Sporting de Braga não tem qualquer hipótese de afirmação. Razão pela qual eu acho que o Presidente e a direção do Sporting de Braga estão a seguir a estratégia certa. Enfim, evidentemente com um investimento maciço, se calhar num prazo de 2 anos ou 3 anos, poderia aparecer um título nacional. Mas eu, apesar de tudo, como adepto, acho que este é o caminho mais inteligente. E os perfis dos presidentes que eu identifiquei aqui, Pinto da Costa e António Salvador, como é que vê semelhanças e diferenças? Em termos da performance, como dizia o Miguel, não se pode comparar alguém que está há 9 anos, não é? E que pegou num clube com outra dimensão e noutra situação, com alguém que está há tantos anos como o Presidente Pinto da Costa. Agora, eu posso ver alguma semelhança, digamos, na capacidade de liderança. Quer dizer, eu conheço mal Pinto da Costa, conheço apenas de cumprimentar, portanto nunca privei com ele, conheço melhor António Salvador, naturalmente, mas sinto que há uma capacidade de liderança, há uma mística própria, portanto é alguém que sabe para onde é que vai, é capaz de mobilizar a equipa à sua volta e de facto aí desse ponto de vista encontro alguma semelhança, que não encontro, por exemplo, noutros líderes do futebol nacional. E há algum ponto que marque claramente uma divergência no modo de atuar, no modo de estar? Como digo, não conheço muito bem o Presidente Pinto da Costa e, portanto, acho que não seria justo
eu estar a apontar aqui, enfim, um ponto. Há algo que o Presidente Pinto da Costa provou que consegue fazer também muito bem, que é escolher gente para trabalhar com ele. Um dos casos paradigmáticos, António Henrique, enfim. Ou seja, embora haja uma liderança forte no Porto, a delegação de funções, nomeadamente executivas, é um facto no Porto. Eu não sei se é exatamente assim no Braga. António Salvador rodeia-se também, obviamente, de gente executiva, não é? Porque um regime presidencialista também é isto, é saber optar, mas também saber mandar executar, não é? Quer dizer, vamos lá ver... Eu sinto Salvador um pouco mais só aí, talvez, não? Ele tem a sua equipa, tem a sua direção, naturalmente, e com certeza não faz as coisas sozinho, naturalmente, tem muita capacidade de liderança, como se percebe. Agora, digamos, a máquina que está em torno do Sporting Braga é uma máquina mais pequena do que a que está em torno de Pinto da Costa e no Futebol Clube do Porto, não é? O Futebol Clube do Porto é um clube bastante maior, é um clube que tem mais modalidades, digamos, para além do futebol, e, portanto, há uma máquina de uma dimensão, de uma escala diferente, não é? E, portanto, quando as escalas são diferentes, não podemos fazer uma comparação direta. O que acontece é que, do ponto de vista da gestão do futebol, eu acho que existe alguma presença nessa capacidade de liderança, seguramente. Qual é a ambição do Braga em termos de crescimento? Isso está pensado, está delineado? Vivendo o clube como vive, o que é que nos pode dizer sobre isso? Aquilo que eu sinto das pessoas, enfim, até como representante dos sócios, é que gostavam de ter mais gente no estádio, não é? Isto é um problema que é recorrente no país todo, não é? De facto, se tirarmos, digamos, os 2 ou 3 históricos, não é? Mas o Braga a esse nível tem feito um crescimento e tem feito um crescimento muito interessante, portanto há nos 20 e muitos mil sócios, claro. E portanto tem, mas de facto sente-se que em toda aquela região do Minho, é naturalmente que o Braga partilha o protagonismo com outro clube, também tem a sua mística, que é o Vitória de Guimarães, e portanto em toda aquela região o Braga se sente que pode ir bastante mais longe, mas como dizíamos há pouco, se por exemplo surgir um título, somos capazes de ganhar essa dimensão, essa mola humana que faz com que se ganhe uma mística, que faz com que todos os domingos, quando há jogo no estádio, independentemente do adversário, tenhamos um estádio cheio ou quase cheio, não é? E, portanto, de facto, essa é a maior ambição do Braga. Porque do ponto de vista da gestão que tem sido feita, ou seja, no equilíbrio entre aquilo que são as ambições no plano desportivo e aquilo que são as possibilidades no plano financeiro, o Braga está a fazer certinho e eu parece-me que não estará na cabeça do Presidente alterar a estratégia nessa perspectiva. Agora, de facto, com outra mole humana, eu acho que outras possibilidades se abrem. E, de facto, esse é o desafio do Sporting de Braga, mais sócios todos os dias. E qual é o outro desígnio do Sporting de Braga, aproveitando esta oportunidade, este momento que a equipa está a construir? É ser o clube de uma região, de todo o Minho, por exemplo, ou é ser um clube com dimensão nacional que se posicione entre os 3 maiores do futebol português? Eu acho que não é realista. Em termos de sócios e em termos de vitórias e de títulos, obviamente. Eu acho que não é, eu estou a emitir uma opinião enquanto adepto, não é? Portanto, a estratégia compete naturalmente ao Presidente e à direção do Braga. Eu acho que não é realista pensar que o Braga pode ter uma projeção nacional. Não é realista. Nem é necessário que assim o seja. Pode ter uma projeção regional. Pode ter uma projeção regional. Eu acho que o Braga pode liderar a nível regional. Pode liderar a nível regional. Por muito que isso custe à Vitória de Guimarães. Eventualmente, como digo, não tenho nada absolutamente contra o Vitória de Guimarães. O que me parece é que entre o Braga e o Guimarães, enfim, que no passado o Guimarães também teve o seu protagonismo aqui há uns anos atrás, não é? Sim. A primeira destas 2 equipes que alcançasse o patamar que o Braga alcançou agora e que algum dia possa alcançar um título, eu acho que vai ser hegemónica na região. E desse ponto de vista, claramente, o Sporting Braga nesta fase está a fazer muito mais por isso, está em muita melhor posição do que o Vitória de Guimarães. Mas quem conseguir ter o primeiro título vai ser hegemónico na região, porque as pessoas aderem aos títulos, não é? E, portanto, é para isso que o Braga tem que trabalhar, parece-me. O Braga corre numa pista apenas com o Vitória de Guimarães, corre por si só, ou pode ambicionar mais e desafiar a hegemonia clássica dos 3 grandes? Eu que sou portista e que sempre tive uma enorme simpatia pelo Boa Vista, por exemplo, tenho muita dificuldade em compreender fenómenos regionais de tal competitividade e ostracização, como muitas vezes acontecia, pelo menos, entre o Braga e a Vitória de Guimarães. Portanto, eu acho que o Sporting de Braga está a fazer este caminho tão bem, enfim, de criar alguma hegemonia. Acho que isso não deve ser
particularizado e não deve ser esse clima de guerrilha aberta quase que se vivia, e se calhar ainda se vive, não sei, quem está no Minho saberá, entre o Braga e o Guimarães, acho pernicioso, acho mau, enfim, eu regozijava-me com os êxitos de Boa Vista, mesmo enquanto portista. Portanto, acho que é uma questão que o Minho tem que, 1 milhão e tal de pessoas do Minho tem que ultrapassar. Eu acho que o Braga claramente está à frente nessa corrida, mas está noutra pista. Eu acho que o Braga pode, nota-se pelos últimos anos, estar a dar passos largos para ser a terceira potência desportiva portuguesa em termos de desporto jogado. Vamos ver. A tal visita ao museu, Tiago, a tal visita ao museu... E aí a equipa que é mais afetada, que é ameaçada, que está ameaçada é o Sporting, não é? É, e digo isto sem nenhum regozijo, porque acho que o Sporting obviamente faz falta. Não é, mas a questão do museu foi quase emblemática. A forma como o Godinho Lopes o Presidente Godinho Lopes sentiu necessidade de conduzir o Presidente António Salvador de uma forma, vamos ver, um bocadinho escusada, vamos utilizar um termo brando, ao museu, para provar o quê? Para provar a história. Quando um clube chega ao ponto de ter que mostrar a sua história ao adversário, está no seu último reduto. Já não pode ir mais para trás. A verdade é que os últimos anos do Sporting de Braga têm sido excepcionais, porque o Sporting argumenta, ok, nos últimos anos nós ficamos mais vezes em terceiro lugar, mas a questão não é só essa, é que só o Braga, e nunca o Sporting nos últimos anos, conseguiu ameaçar disputar um título nacional. Há 3 anos, precisamente. E isso faz muita diferença. O Braga esteve na final da Liga Europa. Não é? O Braga conseguiu estes feitos e conseguiu, nomeadamente, no ano em que esteve em segundo lugar, criar uma clivagem com o Sporting de cerca de 20 pontos. Portanto, isto tem acontecido sucessivamente e, pelo facto de não acontecer no passado, mais relevância lhe dá. Isto faz do Braga o terceiro grande? O Braga é grande. Eu não quero dizer que o Tiago com isto, desculpa, eu não quero dizer com isto que o Braga seja nesta altura o terceiro grande, mas desportivamente concordo com o Presidente António Salvador. Nesta altura o Braga é claramente o terceiro grande de Portugal no futebol, a jogar futebol. Isto é um pouco um mito que se cria. Naturalmente que o Braga é grande, enfim, do ponto de vista da sua equipa de futebol. O Sporting é um clube eclético, todos sabemos disso. Se somarmos todas as modalidades, o Sporting provavelmente terá o melhor historial dos clubes portugueses. É um histórico e, portanto, alguém faz a diferença entre os históricos e os não históricos. Se olharmos estritamente àquilo que são os resultados dentro do campo dos últimos anos, eu acho que é inquestionável dizer que o Braga está à frente do Sporting. Quer dizer, isto é absolutamente objetivo. Podemos fazer até um modelozinho, fazer umas contas. Agora, eu acho que esse é o caminho que o Braga tem que seguir, quer dizer o que é hoje e o que é no futuro e não olhar para trás. O Sporting tem a sua história, parabéns ao Sporting, digo isto sinceramente, o Porto tem a sua história, o Benfica tem a sua história, o Braga tem que continuar no seu processo de afirmação e os comentadores e os críticos é que têm aqui. Naturalmente que o Braga se sente muitas vezes injustiçado, não é? Porque, sabe que há aqui se me permite, há aqui enfim, um pequeno episódio que eu gostava. Há um jogador no Braga, ou um jogador que jogou no Braga, que era o João Pereira, que de resto jogou no Benfica, que jogou no Sporting, que agora joga no Valência, não é? Em Espanha, sim. Que naquele ano em que o Braga esteve quase até ao fim a disputar o campeonato, jogava no Braga, não é? E depois mudou para o Sporting. Quer dizer, o que acontece é que durante metade do campeonato o João Pereira estava na equipa que liderava o campeonato e ninguém falava do João Pereira. Mudou para o Sporting naquela semana em que mudou, ainda antes de jogar o primeiro jogo, fez a capa de um jornal desportivo completo. E, portanto, ele próprio dizia, andei a liderar o campeonato estes meses todos e ninguém se lembrou de mim. Ainda nem sequer joguei o Sporting que fiz a capa. Naturalmente que um clube como o Braga se sente um bocado injustiçado. Eu percebo que na imprensa há outras lógicas. Isto faz parte da vida, há as lógicas dos mercados, claro. Tudo isso, e de responder ao maior número de adeptos. Naturalmente, todos percebemos isso. Seria tolo não reconhecer... Mas até o Porto sente isso. Essas lógicas até o Porto sente isso. Essas lógicas acabam por prejudicar o Sporting de Braga. José Mendes é vice-reitor da Universidade do Minho, é também comentador no Porto Canal, pode vê-lo, nomeadamente no Polo Norte, enquanto presidente da Assembleia Geral do Braga, representa os sócios e adeptos do clube, está nessa qualidade connosco para antecipar não apenas um Sporting de Braga Futebol Clube do Porto, mas, circunstância do sorteio da taça esta semana, 2 jogos com o estatuto de clássico na Liga Portuguesa e na taça, que vão acontecer em semanas consecutivas e que vamos projetar nos próximos instantes desta emissão do Grandes Adeptos FQP.
E a propósito desse jogo, que tem obviamente já estatuto de clássico no futebol português, até porque os jogos entre Braga e Futebol Clube do Porto têm sido bastante bem jogados, bastante bem disputados nos últimos anos, à semelhança também do que tem acontecido nos confrontos do Braga com os grandes de Lisboa, com o Sporting e com o Benfica. Em função disso, lançamos aqui uma primeira pergunta, desafiamos os espectadores dos grandes adeptos e os que nos ouvem na Antena 1 semanalmente, na emissão clássica da rádio, a comentar uma questão que o Miguel Guedes coloca à consideração, considerando que temos aqui dois desafios entre as duas equipas, o Porto e o Braga. Queremos saber, na sua opinião, qual dos dois jogos é o mais importante. Pode nos enviar as perguntas ao longo da próxima semana, pode fazê-lo com a vantagem de já ter assistido ao primeiro desafio entre Braga e Porto desta temporada 2012-2013 e os comentários, as perguntas que podem ser enviadas para o endereço criado para esse efeito, grandesadeptos@portocanal.pt. Estamos também, a partir desta semana, no Facebook, Grandes Adeptos FQP, com perfil no Facebook. Pode procurar-nos e seguir-nos também nas redes sociais, neste caso no Facebook. Nesta segunda parte, vamos então antever o desafio. Miguel, é um desafio de exigência. O facto de ser uma dupla jornada Porto-Braga provavelmente também coloca outra exigência, mas desde já o que está em jogo neste fim de semana é a liderança da Liga e aí o Porto tem obviamente um jogo bastante mais complicado. Como é que o deve abordar? Bom, abordar um jogo no Teatro do AXA é sempre complicado. Obviamente que o Porto não pode entrar neste jogo a pensar que está a jogar com um adversário que não está a jogar com o Braga. E, portanto, eu tive a oportunidade de ver alguns Bragas-Porto e sei o ambiente que lá existe. Diz-se que o António Salvador terá transformado a Pedreira numa mina. Não sei se é verdade ou não, mas a verdade é que é um ambiente bem mais quente que uma mina. E o Porto tem que ser uma equipa muito capaz durante os 90 minutos e tem que entrar a fazer o seu sistema de jogo normal. Não passa pela cabeça de ninguém que o Porto também o altere por causa do Braga ou qualquer adversário. Por acaso até há alguns adversários onde eu acho que o Porto devia fazê-lo, mas neste caso com o Braga em particular eu considero que isso não deve acontecer. Portanto, agora vamos ver também como é que este Braga, que se apresenta, porventura poderá apresentar alguma revolução na defesa. Eu estou um bocadinho expectante em relação a este primeiro jogo, Tiago, porque se eu acho que o Braga tem excelentes jogadores do meio campo para a frente e profundamente desequilibradores, não é? O Éder está-se a mostrar uma belíssima solução alternativa a Lima do ano passado. Porventura não haverá uma alternativa a Éder, mas nós no Porto também sabemos que isso é. Não há uma verdadeira alternativa ao Jackson, quer dizer, o Kleber, enfim, haverá o Carlão, no caso do Éder para o Braga. Mas jogadores como o Hugo Viana, como o Mossoró, como o Álvaro Barbosa, são jogadores que fazem a diferença. Portanto, é uma equipa do ponto de vista ofensivo preocupante, que é preciso... se apontava uma linha de raciocínio. Montava uma linha de raciocínio, portanto, vindo cá atrás. Não há é? um problema na retaguarda? Julgo que sim, julgo que Custódio é fiável, como Trinco. Mas parece-me que os defesas centrais do Braga têm mostrado esta época, tanto no André Coelho como o Doglão, têm mostrado algumas deficiências gritantes no jogo com o Cluj, onde estão nos 3 golos da equipa romena, mas também as laterais com o Salino e o Ismaili então não têm estado também a carburar profundamente. Nota-se não parece haver um esquema de compensação quase obrigatório entre médios e defesas que permita que as transições sejam feitas da melhor forma. Daí que me pareça que isso está a criar alguns problemas ao Beto, que é um excelente guarda-redes, mas está a criar alguns problemas ao Beto e está a criar alguns problemas defensivos ao Braga. O Porto, nesta altura, utilizando o Rames no centro, com a possibilidade do Luxo fazer esse papel no lado direito, no fundo, tendo aquele 4-3-3 falso, digamos assim, pode criar, espero eu que crie, problemas ao Sporting de Braga. Agora, eu não sei se o Braga se vai recompor defensivamente, o Braga tem mais opções defensivas, mas parece-me que a dupla de centrais nesta altura não está a funcionar. Justamente, é urgente essa recomposição do ponto de vista defensivo, considerando até, não estou a pensar nos jogos de exigência que o Braga fez na Liga com o Benfica e com o Sporting, mas considerando que noutros desafios, nomeadamente com o Cluj,
noutros desafios importantes, o Braga sofreu golos, revelando bastante imaturidade, pouca solidez defensiva, portanto facilitando imenso, facilitando mais do que é habitual para uma equipa que joga a este nível. O Braga, de facto, enfim, isto é factual, não é? Tem sofrido muito mais golos do que aquilo que é habitual, não é? E, de facto, claramente, esse é um aspecto do jogo onde o treinador terá que prestar alguma atenção e, com certeza, está a fazê-lo e vai fazê-lo. É preciso dizer também que o Braga teve algumas lesões que prejudicaram um bocado, digamos, a coesão da equipa, da linha defensiva, não é? O Paulo Vinícius está lesionado, não é? O Ace, que é um defesa alemão do Sporting Braga, também não teve lesionado também e, portanto, está agora a reentrar e, portanto, enfim, quando há lesões é preciso recompor e isso, quando uma equipa tem alguma coesão, uma linha defensiva tem alguma coesão, isso causa sempre alguns problemas e, portanto, eu acredito que isso vai acontecer. Naturalmente que o Braga tem também as suas armas ofensivas, como dizia o Miguel, não é? E, portanto, por aí também se decide o jogo e os jogos são todos diferentes, quer dizer, eu não acredito, apesar de o Braga, de facto, esta semana ter tido um mau jogo na Roménia com o Cluj, eu não acredito que, enfim, que os mesmos erros possam acontecer e não acredito que se possa, digamos, replicar aquilo que ali aconteceu. Eu acho que o Braga tem que fazer o seu jogo. E tendo em conta que já jogou com o Benfica e com o Sporting, como é que deve abordar este desafio? Ou seja, tendo em conta que, para todos os efeitos, já jogou com essas duas equipas, com resultados diferentes, enfim, mais feliz na Luz do que em Alvalade. Este é o primeiro jogo com os grandes que o Braga joga esta época em casa. Como é que acha que deve abordar o jogo? O Braga tem que ser igual a si próprio, não é? O Braga tradicionalmente, sobretudo nos jogos em casa, gosta de tomar conta do jogo, gosta de ter a bola, gosta de trocar a bola. Enfim, tem jogadores com técnica muito evoluída que lhe permitem fazer isso, sobretudo na zona do meio campo e para a frente, e, portanto, tem que ser igual a si próprio, tem que fazer esse jogo, tem que estar naturalmente atento a um adversário que é muito difícil, tem alguns jogadores que são verdadeiramente perigosos, não é? E, de facto, enfim, o decorrer do jogo ou o desenrolar do jogo dirá o que vai acontecer. Eu não quero fazer aqui nenhum prognóstico. Parece-me é que não seria muito inteligente, e o Miguel chamou a atenção para isso, por parte do adversário, no caso do Porto, pensar que haverá alguma crise ou que haverá aqui algum momento mau do Braga, porque isso às vezes dentro do campo, como se sabe, acontece exatamente ao contrário e, portanto, o Braga tem que continuar a fazer o seu trabalho. Quer dizer, se houvesse uma notória falta de qualidade ou de capacidade no Braga, eu estaria seguramente preocupado, mas o Braga já revelou que tem o potencial, consegue-se colocar à frente no marcador contra equipas dificílimas, não é? E, portanto, o Braga é que tem que fazer as correções necessárias para que esse potencial se expresse e, muito francamente, eu pessoalmente estou muito otimista no jogo com o Porto em casa, reconhecendo naturalmente que vamos jogar contra um favorito, não é? São dois jogos, imagino que me diga que quer ganhar os dois, obviamente, mas qual é para si o mais importante? Se tivesse que escolher um jogo onde a equipa saísse vencedora, qual é que escolhia? Os importantes são os dois, não é? Naturalmente que o segundo jogo, o jogo da Taça, é mais decisivo, não é? E se eu tivesse que escolher, gostava de ganhar o da Taça, porque o campeonato não fica nada completamente comprometido e a Taça significa que continuaríamos em frente. Portanto, enfim, há quem diga que, enfim, o sorteio que não foi, enfim, o melhor sorteio possível, não é? Eu tenho um amigo meu que diz que entre tantas possibilidades ainda, tantas equipas ainda no sorteio para a Taça de Portugal, que realmente o Porto teve verdadeiramente azar em ter-se cruzado com o Braga, não é? Enfim, ele diz isto com um tom de ironia, isto para dizer que eu não estou naturalmente a fazer nenhuma provocação, mas isto para dizer que isto é um jogo difícil para o Braga, mas também é um jogo difícil para o Porto, o jogo da Taça, não é? E os jogos da Taça são jogos a eliminar, não é? Nós tivemos o exemplo da final da Liga Europa, em que o jogo se decidiu por um detalhe, não é? E, portanto, foi um jogo, nem foi um grande jogo, mas foi um jogo equilibradíssimo, decidiu-se por um detalhe. E, portanto, eu não acredito que o Braga tenha necessariamente, enfim, o seu destino traçado de forma nenhuma. Eu acho que está tudo absolutamente em aberto, nomeadamente no jogo da Taça. Miguel, qual é o jogo mais importante a ganhar? Qual é o jogo que é obrigatório ganhar? Vamos pôr as coisas desta forma. Eu não queria condicionar. Admitindo que não é possível ganhar os dois, embora o histórico do Futebol Clube do Porto com o Braga, nos jogos recentes, seja bastante favorável e confortável. Mas admitindo que não é possível manter essa série, que essa série quebra agora nesta dupla jornada. Terei que me benzer antes de responder a isso. Qual é o jogo que é obrigatório ganhar, Miguel? O jogo obrigatório, obviamente, que é o da Taça. Eu concordo completamente com o José. Quer dizer, é um jogo esse sim decisivo, é eliminar, ponto final parágrafo, é eliminar. E também na Taça, o Porto já há muitos anos que não perde com o Sporting de Braga. Mas cada jogo é um jogo. Eu não queria condicionar muito a resposta dos nossos espectadores à pergunta que foi feita, mas, enfim, eu não posso estar de barato o jogo para o campeonato. O jogo para a Liga, nós ganhamos nos 2 últimos anos por 1-0 e 2-0.
O jogo de há 2 anos também foi muito interessante. Foi aí que eu tive a convicção, ainda na época do André Vilas-Boas, naquela época extraordinária, excelsa a todos os níveis, foi no 2-0 de Braga que eu senti que tínhamos agarrado o campeonato definitivamente. Hoje, aí quase que festejei. Mas em relação ao Braga, quando mais festejei foi na Liga Europa. E eu confesso que aí foi quando mais festejei. Bom, nós marcamos também, obviamente, a atualidade da semana nos grandes adeptos. A atualidade da semana passa, José Mendes, já que está connosco, pela eliminação prematura do Braga nas competições europeias. Uma derradeira questão, até que ponto é que isso pode afetar o sucesso desportivo da época ou inclusive o desempenho da equipa nas semanas imediatas nos jogos internos? Enfim, é difícil avaliar isso, né? Naturalmente, quando se é eliminado de uma competição é importante, naturalmente que é preciso recuperar a equipa, é preciso que... Mas isso, enfim, em jogadores profissionais de alto nível é algo que pode acontecer num par de dias e nós acreditamos que a postura, a abordagem típica dos jogadores de alto nível é que no jogo seguinte tem a melhor oportunidade exatamente para ultrapassar um excesso do jogo anterior e, portanto, queremos acreditar nisso. Em termos do futuro próximo, enfim, é menos uma competição, de alguma forma, não se calhar... Não é muito penalizador para a equipa não estar nas competições europeias? Considerando até a performance do Braga nos anos recentes nas provas europeias? Como digo, quer dizer, há um primeiro impacto seguramente e o Braga tem estado habituado nos últimos anos a ir bastante adiante nas competições europeias, mas enfim, é preciso aceitar isso da forma que o Braga também foi eliminado prematuramente da Taça de Portugal ainda no ano passado e, portanto, teve que viver com isso, não é? E, portanto, eu acho que terá que se concentrar nas competições que está a jogar, nomeadamente no campeonato, na Taça e na Taça da Liga e eu acredito que os jogadores ultrapassam isso sem problema, quer dizer, o tempo ajuda nestas coisas, não é? Estando fora da competição não se pensa nessa competição. Ponto final, parágrafo, se calhar até haverá aí alguma vantagem. Será motivacional, porventura, não é? Porque o José Peseiro assumiu na conferência de imprensa que foi uma grande pancada. E acho que é uma expressão interessante e correta. É uma grande pancada para o Braga, porque contava-se pelo menos prosseguir na Liga Europa e o Braga está e bem habituado a isso. Agora, a questão será mais, porventura, como é que José Peseiro se vai comportar como um motivador de homens, porque perdida a face europeia, terá que não se afastar muito de, vamos imaginar, Benfica e Porto, que nesta altura me parecem os candidatos ao título, para manter aquele fogo e aquela equipa ligada. Porque obviamente que não é a Taça da Liga, ou então só se passar na Taça de Portugal com o Porto, mas imaginemos um desastre para o Braga na Taça de Portugal e este Braga de Peseiro ter-se-á que manter muito unido na Liga Nacional e para isso não pode perder o comboio da frente. É um grande desafio motivacional para José Peseiro. Se fomos um bocadinho atrás, aqui há uns anos atrás, quando o Braga ficou em segundo no campeonato e disputou até ao fim, foi justamente no ano em que o Braga foi precocemente eliminado das competições europeias. E o que se dizia, isto é objetivo, não é? Por muito, não se esconde. Não é? Naturalmente, se não se joga à meio da semana, consegue-se concentrar mais, portanto, há menos carga de jogos na competição nacional. E, portanto, foi um ano em que o Braga fez uma excelente campanha nacional. Não é? Jorge Jesus. Bom, estamos no momento de despedida desta emissão dos Grandes Adeptos, dedicada ao primeiro Sporting de Braga Futebol Clube do Porto da temporada. 2 jogos pela frente, de resto, Porto e Braga, 2 grandes cidades, 2 cidades de bom futebol, fervilham na expectativa deste duplo confronto entre as equipas maiores das cidades. Miguel, as notas finais, o melhor, o pior da semana que passou? Bom, enfim, a Liga dos Campeões é uma história que estava escrita, portanto, fundamentalmente a questão do jogo nacional parece-me relevante. O Porto ultrapassa o Nacional mudando imenso, quase tanto quanto mudou contra o Santa Eulália, e a verdade é que consegue fazê-lo com um enorme grau de eficácia. Foram 7 jogadores da equipa dos 11 que jogaram contra o Santa Eulália, jogaram com o Nacional e a resposta da equipa foi completamente distinta. O caráter, a atitude, é verdade que houve luxo, que não tinha havido na anterior eliminatória, e isso faz a diferença, mas houve uma equipa muito comprometida com o jogo. Portanto, eu julgo que mesmo naqueles jogos onde os jogadores podem estar com a cabeça a pensar que o jogo se resolve por si, como naqueles jogos onde é preciso ter todo o impacto, o Porto tem sabido dar resposta em ambas as situações. É um Porto no qual eu tenho confiança. Fica um aspecto positivo esse desempenho na Taça de Portugal. Sim.
Algum aspecto positivo? Por exemplo, 7 jogadores de Braga na seleção, aconteceu na outra semana. É um aspecto positivo, não por serem 7, nem por ter sido o jogo que foi, não é? Claro. Mas pelo facto de se assistir mais uma vez à afirmação da Braga. equipa do Sporting Braga, nomeadamente através da presença na seleção nacional. E eu penso que o Braga será neste momento, se não a mais uma das mais portuguesas equipas do campeonato. Tem 11 jogadores, portugueses. Nós durante a época encontraremos outros pretextos para falar do Sporting de Braga. Quem sabe para a semana, vamos ver como é que corre o jogo neste fim de semana. José Mendes, muito obrigado por ter vindo. Obrigado. O encontramos também no Porto Canal. Já sabe, pode seguir o Miguel Guedes. Miguel, até segunda-feira. No debate semanal que acontece na Antena 1, com o Telmo Correia e com o Jaime Mourão Ferreira, versão clássica dos grandes adeptos na rádio. Ouvimos-nos, segunda-feira às 7 da tarde. Pode seguir o Miguel nesse debate semanal, nesse talk show com Fair Play, com espírito desportivo, já na próxima segunda-feira às 7 da tarde. E vemo-nos aqui na próxima semana para mais uma emissão do Grandes Adeptos, versão FQP, no Porto Canal. Bom fim de semana, bons jogos de futebol. Ouvimos-nos na segunda-feira e vemo-nos de hoje a 8 dias.